confess on my knees. Now I call on his name and he answered me. My God, save me. Oh, death, where's your sting? Where's your victory? How chains couldn't hold on to me. Broke free from the snare of the enemy. My God, help me. Oh, baby, down, but Jesus defeated me. Defeated the grave. But Jesus defeated me. Defeated the grave. Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, amém? Hoje nós vamos continuar com esse ensino tão poderoso da parte de Deus sobre o poderoso amigo Espírito Santo de Deus, amém? Será uma live sobrenatural, querido, eu quero de fato hoje abordar alguns pontos com vocês muito importante, muito importante. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas, eu quero que você compreenda isso de maneira profunda. Antes de nós iniciarmos essa live, antes de nós aqui, se dobrarmos diante aqui dos ensinos da palavra de Deus, mas antes disso, vamos nos dobrar diante de Deus. Amém? Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por essa live, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem falado conosco, por tudo que Ele tem nos ensinado aqui nesses períodos, amém? Então, eu vou pedir para você, se você puder, feche os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, Pai, a fazer parte deste momento. Espírito Santo, nós nos curvamos diante da Tua presença para reconhecer que só o Senhor é o nosso Deus. Pai, eu sei que muitas vezes durante a nossa trajetória nessa terra nós acabamos deixando o Espírito Santo de Deus de lado. Muitas vezes Ele nos levantou, muitas vezes Ele nos consolou e nós não agradecemos. Perdoa-nos, Espírito da verdade. Nós queremos aprender mais de Ti, de quem o Senhor é. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque nós queremos ensinar o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, as Tuas filhas, Teus servos, Tuas servas, a Tua noiva, a Tua igreja, a ser aquilo que a Tua palavra quer que eles sejam. Usa-me, Espírito Santo de Deus, para falar, fazer e ensinar aquilo que vem do Teu coração. Senhor, eu tenho muito, muito o que ensinar. Mas eu não quero ensinar aquilo que eu quero ensinar, mas aquilo que o Teu Espírito quer repassar para o Teu povo. Então, usa-nos nessa live, que nós possamos aprender de maneira profunda o Teu Espírito, sobre o Teu Espírito, das coisas do Teu reino que são Espírito, em nome de Jesus. Te damos honra, te damos glória, te damos louvor por tudo que o Senhor fez, é e está fazendo em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo nessa live, você que está aqui a primeira vez, você que está aqui a segunda vez, você que já me acompanha aqui na internet há algum período, algum tempo. Falar nisso, eu queria perguntar aqui para vocês rapidinho, antes da gente entrar aqui propriamente na live, quanto tempo que você me segue aqui? Há quanto tempo você já me acompanha aqui nos ensinos? Se você puder colocar aqui, profeta, eu te acompanho há um mês, profeta, eu te acompanho há 2 meses, profeta, eu te acompanho há 1 semana, há 2 dias, não importa qual que é o tempo que você já me acompanha aqui. Nós temos pessoas aqui de vários países já, para honra e glória do Senhor Jesus, Estados Unidos. Eu vi pessoas aqui de Portugal, uma irmã aqui falou hoje, aqui eu vim, eu sou da Angola, tem um pessoal aqui da Angola, que bênção. Tem um pessoal que já me acompanha há 1 mês, tem uma irmã ali que falou que já está há 3 meses, glória a Deus. Tem um pessoal que falou que está quase do início, que quando eu iniciei aqui na internet, que bênção, glória a Deus por isso. O pessoal está falando, eu comecei ontem a assistir as lives. Outra irmã falou que está aqui mais ou menos 2 meses, que legal, Que bênção, maravilha. Então tem um pessoal que já me acompanha há um bom tempo aí, E eu vou fazer uma outra pergunta agora, tá bom? Não menos importante que a primeira pergunta. Depois que você começou a assistir as minhas lives, depois que você começou a assistir as lives aqui,
Você percebeu alguma mudança no teu relacionamento com Deus? Essa é a pergunta que move o meu coração. É isso que foca tudo isso aqui. É isso aqui que... essa pergunta é a chave que move tudo que eu tenho feito na internet até hoje. Tá? Você percebeu mudança em tua vida? Você tem andado de maneira mais profunda com Deus? Escreve aqui para mim, por favor. Desde quando você começou a assistir as lives, o que mudou em você? Você se percebe outra pessoa hoje? Se você puder escrever aqui hoje, é um feedback muito importante para a minha vida, tá bom? Porque o meu propósito aqui, querido, é levar vocês a um nível mais profundo com Deus. Esse é o propósito do meu coração nessas lives, tá? Levar vocês a um nível mais profundo na glória, no poder, na dimensão do Espírito Santo, na dimensão do mundo espiritual para nossas vidas. Então, se você está aqui e pode compartilhar isso, eu vou ler aqui alguns comentários em nome de Jesus. Algumas pessoas falando, eu estou com outra mentalidade, outros pensamentos. Eu aceitei Jesus, algo que eu já havia tentado há muito tempo, que bênção, Arlete Santos, glória a Deus por isso. Muitas pessoas falando, eu estou mais próximo de Deus, né? Hoje eu posso falar que eu sou outra pessoa, meu pensamento é totalmente diferente com Deus, aleluia, glória a Deus, que bênção. Resposta de oração, sim, profeta, mudou muito, só gratidão. Tenho abrido mais a minha mente, coloquei na mesa para refeição, glória a Deus, que bênção. O pessoal aqui também está falando, eu fui a primeira vez, adorei sua live, hoje estou aqui terminando seguindo, glória a Deus, que bênção. A outra irmã falou, está abrindo minha mente de maneira extraordinária e maravilhosa, que glória a Deus por isso. Isso aqui é uma bênção, isso aqui alegra muito o meu coração, querido, você não tem noção quanto alegra meu coração isso. Porque se as minhas lives não estão fazendo a diferença na vida das pessoas, isso aqui não tem sentido. Isso aqui não tem sentido. Tudo isso só tem sentido porque nós estamos mudando, eu e o Espírito Santo estamos mudando a mente das pessoas, abrindo elas para que elas possam entender a palavra e compreender o mundo do Espírito que é o reino de Deus. Tá bom? Eu passei a buscar mais a Deus, muito em tudo, principalmente na minha casa, olha que bênção, glória a Deus. Eu consegui entender mais as coisas de Deus, maravilha. Eu estou lendo mais a Bíblia, estou jejuando, olha que bênção. Maravilha, eu faço a live, falo o que eu aprendo aqui, glória a Deus. Toda honra e glória ao teu nome, Jesus. Que bênção. Bênção demais, querido. Então vocês estão vendo que as lives para honra e glória do Senhor Jesus, isso tudo é mérito do Espírito Santo, estão alcançando muitas pessoas. E isso é uma glória, isso é uma bênção para a nossa caminhada aqui, não somente na internet, né, gente? Isso aqui é só um meio. Isso aqui é só um meio da pregação do Evangelho, né? Isso aqui é só um meio. É mais uma forma de Deus falar conosco. Amém? Mas eu quero que isso gere mudança no coração de vocês, né? Mudança aí na caminhada de vocês com Deus, amém? Vamos lá então? Vamos focar aqui no conteúdo então? Já oramos, já vimos alguns feedbacks aqui, eu vou ver se no final da live eu consigo abrir para algumas perguntas, tudo bem, gente? Eu vou tentar acelerar o conteúdo hoje, para a gente tentar ganhar tempo, e no final da live, a gente tenta tirar algumas perguntas de vocês, tudo bem? Pode ser? Glória a Deus, então. Vamos lá? Deixa eu colocar um pouquinho essa luz para trás, só um segundinho, gente. Ela tava muito forte aqui no meu olho. Eu acho que ficou melhor, né? Ficou um pouquinho mais escuro. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Maravilha. Vamos lá, então? Glória a Deus. Bênção demais. Vamos focar, então. Eu já quero aqui que você abra a tua Bíblia comigo rapidinho, bem rapidinho, para nós ganharmos tempo aqui. Salmos, capítulo 51, versículo 11. Salmos, capítulo 51, versículo 11. Eu quero que você abra a Bíblia aí comigo rapidinho. Salmos, capítulo 51, versículo 11. Glória a Deus. Você já sabe a liturgia aqui da minha live? Venha com a tua Bíblia para a live, amém? Venha com a tua Bíblia. Não venha para cá sem Bíblia, tudo bem? Salmos 51, capítulo 11. Glória a Deus. Que bênção. Santo é o teu nome, Jesus. Esse aqui vai ser um texto principal hoje da live, tá bom?
Vai ser o texto principal. A Bíblia diz assim: não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Vou repetir de novo. Profeta, quem que está falando isso aqui? Davi. O profeta Davi, para quem não sabe, o rei Davi, ele também era um profeta do Senhor, tá? Então, ele escreveu isso aqui que é tão profundo para o nosso compreendimento hoje do ensino. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu quero que você compreenda algo muito forte aqui. Lembra quando eu falei para vocês algumas lives passadas que o Espírito Santo, os homens da Bíblia, os grandes homens de Deus, eles sabiam qual era o que era mais importante na vida deles. Eles sabiam o que era mais importante na caminhada deles com Deus. O que era mais importante? O Espírito Santo. Eu vou provar para você em alguns exemplos da Bíblia. Quando Elias foi subir para o céu, naquele redemoinho, né? Aqui fica a dica para você, Elias não subiu numa carruagem de fogo, como todo mundo diz aí, né? Um monte de gente está falando aí sem saber. Não, Elias subiu num redemoinho, tá bom? A carruagem de fogo somente separou Elias de Eliseu, mas ele foi num redemoinho até o céu. E a Bíblia diz que ele fez uma oferta para o seu discípulo Eliseu, e ele falou: Eliseu, o que você quer que eu te faça? Eu vou para Deus. Elias já sabia que Deus iria recolhê-lo dessa terra. E Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada do que está dentro de você. O que estava dentro de Elias? O Espírito Santo de Deus. Quando Eliseu fez esse pedido, presta bem atenção, querido, isso aqui é muito importante, esse ensino aqui, hein? Não perca esse ensino. Eu recomendo que você anote isso aqui, para você não perder isso aqui. Isso é muito forte. Poucas pessoas sabem disso aqui que eu estou ensinando aqui, viu? Pouquíssimas. Tá? Então não perca. Quando Eliseu pediu isso para Elias, Elias falou assim: você está me pedindo algo muito difícil, não compete a mim. Mas, quando eu estiver subindo, se eu conseguir jogar minha capa para você, você terá o sinal de que aquilo que você pediu será atendido por Deus. E quando Elias está subindo naquele redemoinho de fogo até o céu, a Bíblia diz que ele deixou cair a capa para Eliseu. Aquela capa, querido, simbolizava o Espírito Santo de Deus sobre ele. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Elias, agora passou a habitar sobre Eliseu. Ou seja, profeta, o que você está me ensinando aqui nessa live? Na velha aliança, antes da profecia de Joel, de que todos teriam acesso ao Espírito Santo, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Isso é uma profecia de Joel para os nossos dias, mas não estava vigente naquele tempo ainda de Eliseu. Ou seja, nem todos tinham acesso ao Espírito Santo. Ou o Espírito Santo descia sobre algumas pessoas específicas, ou o Espírito Santo ele era repassado. Outro exemplo, o Espírito Santo, a Bíblia diz que do Espírito que estava sobre Moisés, foi repartido para mais 70 homens. Isso está na Bíblia. Eu estou aqui ganhando tempo com você. Depois você pode ler tudo que eu estou te ensinando aqui. Amém? Você quiser tirar dúvida, deixa eu ver se o profeta está falando a verdade, eu quero que você faça isso. Você tem que começar a duvidar daquilo que te ensinam, senão você não chega à verdade. Vá para a tua Bíblia depois e pega todos esses textos e grave, rumine, estude para você aprender isso aqui. Ou seja, presta bem atenção, na antiga aliança, as pessoas recebiam o Espírito Santo, ou ele vinha a descida do Espírito Santo para fazer algo, como por exemplo, Sansão. Lembra quando o Espírito Santo desceu sobre Sansão e ele matou aquele monte de filisteus? Quando ele... Deixa eu tirar esse Alexandre aqui, que ele está falando que eu estou falando besteira, né? Então você não é digno de estar nessa live. Se tiver mais alguém, pode falar que eu vou tirar aqui, tá bom? Podia aprender aqui, né? Podia ficar quietinho e aprender, mas tive que bloquear, infelizmente. Vamos seguir aqui. Lembra quando Sansão estava para destruir os filisteus? Quando Sansão estava de frente para aquele leão, a Bíblia diz que aquele leão novo, ele foi para cima de Sansão, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossou de Sansão. E Sansão,
cheio do Espírito Santo, rasgou aquele leão ao meio, sem nenhuma faca, sem nada, ele rasgou com a força. Ou seja, presta bem atenção, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas quando ele queria, ou ele era passado com uma missão do próprio Pai. Lembrando, o Espírito Santo ele é uma pessoa, tá bom, gente? Não confunda isso, nunca confunda isso. Nunca. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade, assim como o Pai, assim como o Filho e assim como o Espírito. São pessoas que compõem um único Deus. Nós somos monoteístas. Profeta, o que é essa palavra monoteísta? Nós acreditamos em um único Deus. Nós não somos politeístas. O que é politeísta, profeta? Politeísta é acreditar em muitos deuses. Nós não cremos nisso. Nós cremos em um único Deus, que ele é formado, essa divindade é formada por 3 pessoas distintas. Cada uma com a sua atividade, cada um com o seu propósito e a sua missão e o seu modo de trabalhar na humanidade. Assim como eu falei hoje pela manhã, hoje o Espírito Santo de Deus, ele está atuando em nós. Jesus, ele está na glória, ele está com o Pai, ele está com Deus, ele não está aqui na terra mais. Embora ele possa vir para a terra em alguns momentos, ele pode vir, tá bom? Ele é Deus, mas ele tem uma outra função hoje, ele é nosso advogado. Amém? Como diz lá em 1 Coríntios, o próprio Jesus, ele é o nosso advogado fiel. Amém? Para quem não sabe, o Espírito Santo também é um advogado nosso, mas eu não quero entrar nesse assunto agora, senão vai dar pano para manga, amém? Eu quero focar aqui nesse ponto primeiramente. Mas nós temos 2 advogados, tá bom? Não é só Jesus. O Espírito Santo é nosso advogado também, assim como a Bíblia diz. Mas a gente entra nesses textos mais para frente, tudo bem? Eu quero que você entenda uma coisa. Esses homens de Deus e as mulheres de Deus, como por exemplo, eu falei aqui, Miriam era uma profetisa, para quem não sabe disso, tá bom? Isso está escrito lá em Abacuque. Miriam era uma profeta do Senhor, uma profetisa, junto com Moisés e junto com seu irmão Arão, tá bom? Isso está escrito na Bíblia, para quem não sabe disso. Esses homens e essas mulheres, eles tinham algo que era um segredo. Profeta, qual que era o segredo desses homens e dessas mulheres? Eles tinham intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eles conheciam o Espírito Santo de Deus. E eu estou provando para você aqui na Bíblia. Salmos capítulo 51, versículo 11. Olha o que o profeta Davi, rei e músico, escreveu. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Amado Deus, eu quero te falar uma coisa hoje, querido, desse amado e poderoso Deus. Aprenda uma coisa hoje em nome de Jesus. O que você tem de mais poderoso e precioso nessa terra é a pessoa do Espírito Santo. O que você tem de mais precioso nessa terra, escute o que eu estou te falando. Essa oração de Davi era como dizendo assim, Deus, você pode tirar tudo de mim. Você pode levar minha família, você pode levar meus bens, mas não tire uma coisa de mim. Não retires de mim o teu precioso Espírito Santo. E aqui, querido, eu estou abrindo teus olhos para algo muito poderoso. Muito poderoso. O segredo desses homens e dessas mulheres de Deus na Bíblia, todos, sem exceção, todos. Eu li para você hoje como o Espírito Santo bloqueou o apóstolo Paulo de ir pregar ali na Ásia, onde ele queria pregar. Eu li com você hoje na live da manhã. Para quem não estava aqui na live da manhã, eu vou soltar as lives da manhã também hoje, logo aqui, tá bom? Hoje eu soltei algumas lives gravadas no YouTube. Para quem não me conhece, eu também solto muitas lives no YouTube. Todas as lives que eu faço aqui, eu gravo elas e eu solto no YouTube para vocês, tá bom? Então quem perdeu pode assistir as lives passadas. Mas eu te recomendo que você assista a live da manhã, porque nós falamos coisas muito preciosas aqui na live da manhã. E o que eu quero que você entenda, presta bem atenção. Quando eu e você entendemos quem é a pessoa mais poderosa e mais importante em nossa vida, nós começamos a gerar uma vida de amizade com o Espírito Santo. Você começa, querido, a ser amigo do Espírito de Deus.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. O pessoal tá falando que a live tá um pouco falhando. Como que tá a live para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aqui? Todo mundo tá me ouvindo bem aqui na live? Tira essa dúvida aí para mim, por favor. Para todo mundo tá bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? O sinal da internet, a voz, tá tudo bem para vocês? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Áudio, imagem, tudo. Tá bacana? Maravilha, então. O pessoal tá falando que tá tudo bem, o áudio tá bacana, a imagem tá normal. Então eu vou seguir aqui, tá bom? Que algumas pessoas falaram que não tá muito legal, né? Mas vamos lá. Presta bem atenção. Quando você entende isso na palavra do Senhor, esse entendimento, querido, é tão importante para nossas vidas, porque eu percebo que tem muito cristão que passa a vida inteira. Sim, ele ouve a palavra, ele aprende da Bíblia, ele aprende de Deus, mas ele não aprende do Espírito Santo. Já percebeu isso? Poucos líderes ensinam sobre o Espírito Santo de Deus. Poucos líderes falam sobre essa pessoa tão importante na nossa vida. Amados, todas as vezes que eu sou chamado para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar em outras igrejas, para levar a palavra de Deus a outras pessoas, eu não ando sem o Espírito Santo. Ele é tudo para mim. Ele é o que me move, ele é o que me ensina, ele é o que me dá sabedoria, ele é o que me consola, ele é o que cuida da minha família, ele é meu protetor, ele é meu amigo, ele é o meu consolador, ele é tudo o que eu preciso. Esses homens da Bíblia, queridos, conheciam a pessoa do Espírito Santo. Eles sabiam quem era o Espírito Santo. Eles conversavam com o Espírito Santo. Quando você vê o apóstolo Paulo preso em cadeias, você acha que o apóstolo Paulo ficava conversando com quem? Quem que você acha que revelava as coisas para o apóstolo Paulo? Quem que levava o apóstolo Paulo até o terceiro céu para ouvir coisas, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 7? Eu fui ao terceiro céu, um homem foi até o terceiro céu, esse homem era ele. E ouviu coisas, e viu coisas indizíveis. Tudo que esses homens viveram, querido, o poder, a glória, a manifestação, tudo foi por meio do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, quando veio a essa terra, o próprio Mestre, ele veio em forma de homem. Ele veio em forma de homem como eu e você. Mas ele dependia do Espírito Santo para tudo que ele ia fazer. Até porque Jesus não fez nada sem antes o Espírito Santo descer sobre ele naquele dia do batismo dele. O Espírito desceu sobre ele como uma pomba. E a partir daquele momento ele começou a fazer milagres e prodígios. Mas antes disso ele não tinha feito nada. Por quê, profeta? Porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre ele. Querido, isso aqui é uma chave tão poderosa para a tua vida. Se você soubesse o nível da profundidade desse ensino, você estaria escrevendo aqui glória a Deus mais vezes. Isso aqui, querido, é poder puro para a tua vida. Se você entende que o Espírito Santo é a pessoa mais importante na tua vida, e você entende que os homens da Bíblia, como eu li aqui para você, o próprio Davi falando, Senhor, você pode fazer tudo comigo, mas não tire a tua presença e o teu Espírito Santo de mim. Salmos capítulo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia o segredo do Espírito. Todas as canções que Davi escreveu no livro de Salmos, porque para quem não sabe, o livro de Salmos não é só conselhos, ali são canções proféticas. O livro de Salmos foi escrito por algumas pessoas. Davi, Nossa, deu branco. Deu branco agora, gente, perdão. Eu tô precisando dormir um pouquinho. Quando começa a acontecer isso, eu tô com sono. De fato, eu tô com sono. Acordei muito cedo hoje. Fui dormir muito tarde. Mas os Salmos, ele foi escrito por homens de Deus. Ele foi escrito por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E pasmem, todas as canções escritas no livro de Salmos foram escritas por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou te falar uma coisa aqui que talvez você nunca pensou nisso. Você já parou para pensar que nada na Terra é feita sem o Espírito Santo? Nada na Terra,
Ninguém pode fazer nada, ninguém pode expulsar demônio, ninguém pode curar enfermo, ninguém pode aprender coisas espirituais, ler a Bíblia, mas enxergar as coisas espirituais por dentro da palavra. Porque se você ler a Bíblia somente de maneira carnal, você nunca vai entender a Bíblia. Nunca. Pessoas que leem a Bíblia de maneira carnal, só por uma literatura, é por isso que você vê um monte de gente lendo a Bíblia e não acontece nada com ela. Por quê? Ela é carnal. E a Bíblia, ela alimenta pessoas espirituais, não pessoas carnais. A palavra de Deus, ela alimenta quem está em espírito e em verdade. A palavra de Deus é espírito. Ninguém pode compreender a palavra de Deus se ela não tiver íntima do Espírito Santo. Por quê, profeta? Porque foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. A Bíblia diz que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Amém? Glória a Deus. A Paula escreveu aqui, muito obrigado, Paula, exatamente, Asaf. Os filhos e a família de Asaf, era esse nome que tinha me dado branco. Deus abençoe sua vida, tá bom? Glória a Deus por isso. Exatamente isso. Então, amados, eu quero que você entenda uma coisa. Tudo que você for fazer, seja na casa do Senhor, seja quando você for orar por alguém, se você não entender que você está ali à disposição do Espírito, ele vai se retirar. Por quê? Você está ali não mais dependente dele. Você está na força do teu braço. E o Espírito Santo, ele depende que eu e você tenhamos dependência. Dependência dele. Quanto mais dependência, mais ele nos usa. Quanto mais dependência eu tenho de Deus, mais ele me capacita. Quanto mais dependência eu tenho do Espírito Santo e ando com ele me capacita cada vez mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, querido, é como uma simbiose. Como assim, profeta? Eu nunca ouvi isso. Eu vou te explicar o que é isso. Uma simbiose é o ajuntamento de duas criaturas. E elas se conectam e se formam em uma só pessoa ou uma só criatura. Uma simbiose, quando essas duas criaturas, esses dois elementos se chocam, se fundem a esse termo, essa simbiose. O Espírito Santo é como uma simbiose conosco. Quando ele passa a morar em nós, ele quer direcionar a gente. Ele quer nos direcionar, ele quer nos levar para mais perto de Deus, ele quer nos levar à santidade, ele quer nos levar a um nível de glória. Só que se você não aprender a ser dependente dele, ele se retira. Porque uma das coisas que o Espírito Santo odeia, querido, aprenda isso aqui, é a falta de dependência. Quando você não depende de Deus, lembra, Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Eu vou repetir isso aqui. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quando eu e você dependemos do Espírito Santo para tudo que nós vamos fazer, nós o agradamos e ele nos usa cada vez mais. Ao passo que se eu e você não dependermos dele, ele fala, opa, então já que você quer fazer sozinho, então eu saio de cena. É por isso que vocês vão ver muita gente, muito pastor passando vergonha. Vai expulsar demônio e não consegue expulsar demônio. De duas, uma. Não tem poder, não tem sacrifício, não tem poder de Deus, não tem intimidade. E dois, tem uma vida de pecado. Se ele estiver em pecado, ele não tiver dependência de Deus, não estiver cheio do poder de Deus, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Aprenda isso daí. Uma pessoa vazia do poder de Deus, ela não consegue expulsar demônio. Uma pessoa vazia do poder de Deus, ela não consegue libertar ninguém, nem ela mesma. Ela pode olhar, o diabo cruza o braço e fala assim, como assim você quer me expulsar? Ontem à noite você estava brincando comigo? Ontem de dia você estava brincando comigo na tua cama? E agora você quer me expulsar? Como você quer me expulsar se você brinca comigo toda noite? Como você quer me expulsar se você usa os seus órgãos sexuais para me dar legalidade para entrar em você? Como que você quer me expulsar se os teus olhos fazem tudo aquilo que eu gosto? A tua boca faz tudo aquilo que eu gosto. As tuas mãos faz tudo aquilo que eu gosto. É por isso, querido, que tem muita gente passando vergonha, tá? Quando manifesta endemoniado, não tem um que expulse. Sabe por quê? Primeiro, essa pessoa não tem intimidade com Deus. E segundo, ela leva uma vida de pecado. E eu vou te falar uma coisa. Uma vida de pecado é impossível o Espírito Santo morar em você. Ele pode ficar do lado de fora. Como assim, profeta? Ele pode ficar do lado de fora. Ou seja, ele não está dentro, ele está fora. É um risco muito grande. Por quê? Quando o Espírito Santo não está dentro de nós, nós não temos aquela voz, aquela pessoa nos guiando para o que é santo, para o que é verdadeiro. Quando o Espírito Santo se retira de nós, querido, eu vou falar para você aqui a verdade, tá? Aprenda isso daí. Quando o Espírito Santo se retira de uma pessoa, acabou, não tem mais chance para ela. Por quê?
Por que não tem mais chance para ela? Porque quando o Espírito Santo sai dessa pessoa, ela agora é escrava da sua própria carne. E ela se entrega a tudo que a carne dela quer fazer. Vou te dar um exemplo. Aqui na igreja aconteceu isso muitas vezes, isso faz parte. Muita gente vai acontecer isso. Pessoas que estão firmes em Deus, pessoas que estão pegando fogo na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, tá bem com Deus, pegando fogo. O diabo dá uma rasteira nessa pessoa. Ela se entrega à rasteira. Ela se entrega àquele pecado, ou àqueles pecados. E o que acontece? Ela se entrega ao mundo. E ela começa a fazer coisas piores do que um dia ela já tinha feito. Se um dia ela tinha fumado cigarro, agora ela vai fumar maconha, crack, vai baforar e vai fazer tantas coisas muito piores do que um dia ela fez. Por quê? Porque os demônios acessaram o corpo dela. É por isso que Jesus diz que quando um espírito maligno ele sai do corpo de uma pessoa, ele fica vagando por lugares áridos. Ele não vai embora. A Bíblia diz que esse espírito maligno ele volta e ele vai olhar a antiga casa dele. Quem que era a antiga casa dele, profeta? A antiga casa dele, querido, era a pessoa de onde ele saiu, de onde ele foi expulso. E quando ele olha, ele vê aquela pessoa voltando às práticas pecaminosas, o que nós chamamos aqui o velho homem. Sabe aquele velho homem que eu ensinei para vocês aqui? Quando você mergulha nas águas do batismo, aquela velha criatura morreu lá embaixo das águas. Aquela pessoa que nasceu de novo é uma nova pessoa. É uma nova criatura. Jesus ele disse isso. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Então quem não se batiza e quem não sai da água, uma nova criatura, não pode entrar no reino dos céus. Por quê? O reino do céu é espiritual. E quando eu e você, presta atenção nisso aqui, quando eu e você entendemos isso, de que o Espírito Santo ele quer governar a minha vida, quando ele sai de mim, agora quem vai governar não é mais o Espírito, é a minha carne. E é por isso que muitas pessoas começam a se entregar em pecados que ela nunca tinha feito. Ela começa a se deitar com pessoas que ela nunca pensava que ia deitar. Eu tenho pessoas que eu conheço, que eu ganhei para Jesus, hoje se deita com tantas mulheres, que ele nem sabe com quantas mais ele se deitou. Sabe por quê? Porque aqueles demônios se apossaram novamente do corpo dele. E o próprio Jesus disse, e o estado daquela pessoa se tornará muito pior do que o estado anterior. É por isso, querido, que quando Jesus ele disse, vai, não peques mais, isso é muito sério. Quando Jesus ele disse, vai, não peques mais, ele está falando, não peque mais, porque senão esses demônios vão voltar e vão acessar você de novo. Irão te destruir, te colocar numa situação muito pior do que você já estava. Amado, nós precisamos depender do Espírito Santo. Você precisa aprender a depender dele para tudo. Como esses homens da Bíblia se entregaram ao Espírito Santo, se entregaram a ele de forma profunda, você precisa se entregar a ele. Quanto mais íntimo você se torna de Deus, do Espírito Santo de Deus, mais ele te capacita. Quanto mais íntimo você se torna do Espírito Santo de Deus, mais ele te usa. Quanto mais íntimo você se torna do Espírito de Deus, mais os demônios têm medo de você. Quanto mais íntimo você se torna do Espírito Santo, mais poder você tem de Deus. Quanto mais íntimo você se torna do Espírito Santo, mais revelações você tem. Quanto mais íntimo você se torna do Espírito Santo, mais dons espirituais você tem. Quanto mais íntimo do Espírito Santo você se torna, mais você é capacitado a viver de maneira a fluir nos frutos do Espírito de Deus. Ou seja, tudo que nós temos, querido, a pessoa mais importante para nós é o Espírito Santo da verdade. É essa pessoa tão importante para nossas vidas que às vezes a gente desmerece ele, desqualifica ele, deixa ele de lado. Quantas vezes o Espírito Santo não te chamou para falar com você nas madrugadas, para orar com você, e você virou a sua coberta e falou assim, ah não, vou dormir. Quantas vezes o Espírito Santo queria te usar para falar dele, do amor de Deus, do amor de Jesus para outra pessoa, e você virou as costas para ele. Quantas vezes o Espírito Santo quis morar em você e você preferiu outras coisas do mundo que não era a presença dele. Coloque o Espírito de Deus, querido. Coloque o Espírito de Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloque ele em primeiro lugar na tua vida. Anote o que eu estou te falando aqui. Você não está ouvindo uma pessoa aqui, um charlatão na internet, querido. Eu não sou como esses homens que vocês veem na internet. Quem quiser, busca minha vida, pesquise minha vida.
A minha vida é para pregar o evangelho, ensinar pessoas a palavra de Deus. Eu não faço mais o que eu quero. Eu não sou movido mais pelos meus projetos, mas pelos projetos do Espírito Santo de Deus. Como um vento impetuoso, ele me leva de um lado para o outro. O próprio Jesus, ele disse, o Espírito Santo é como um vento, e ele sopra para onde ele quer. Nós precisamos surfar a onda do Espírito. Permitir que ele nos leve para onde ele quer. Permitir que ele nos leve para onde ele quer. Aleluia. Roca solta ele manda racete cai. O Espírito Santo, querido, ele quer governar todo o seu ser. Mas você precisa entender uma coisa. Ele não pode governar você se você não entregar o controle da tua vida na mão dele. Não há como o Espírito Santo governar você se você não entregar o controle da sua vida na mão dele. E eu vou te falar uma coisa aqui. Esse é um caminho sem volta. Por que, profeta, você está falando isso? Porque a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, aquele que se compromete com Deus e coloca a mão no arado, se olhar para trás não é digno do reino dos céus. E é por isso, querido, que essa live ela é tão importante para a tua vida. Porque se você quiser seguir Jesus de verdade, ser um seguidor de Cristo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, é necessário uma vida de dependência do Espírito. É necessário uma vida de dependência, de ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Porque hoje nós estamos vivendo em uma época onde nós temos muitos homens falando da Bíblia, mas vazios do Espírito Santo. Muitos homens ensinando a Bíblia, ensinando a palavra, deturpando a palavra de Deus, falando sobre dinheiro, ganância, teologia de porcaria de prosperidade. Perdão o termo que eu estou falando aqui, mas é a verdade. Jesus nunca veio ensinar nessa terra sobre dinheiro. O dinheiro é importante? Sim, é importante. Ele mesmo disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas nós temos que dar a Deus o que é de Deus. Nós damos tudo à nossa família, pagamos as contas, e no fim das contas o Espírito Santo fica de lado. Ele depende, querido, que você abra o teu coração e permita que ele governe todo o seu ser. Quando eu disse, eis-me aqui para o Espírito Santo, nunca mais a minha vida foi a mesma. Quando eu disse, eis-me aqui para o Espírito de Deus, ele passou a governar a minha vida. Hoje eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Hoje é o Espírito que vive em mim. Eu entreguei a minha vida na mão dele e hoje eu sou movido por ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que você está disposto nessa live a abrir tua vida para que Jesus seja o teu exemplo e o Espírito Santo governe a tua vida? Será que você está disposto de verdade a abrir tua vida para o Espírito Santo governar a tua vida até o último dia que você respirar? É muito fácil, querido, eu falar assim, sim, eu quero isso, profeta. Mas quando Deus pedir para você abandonar as carroças, quando Deus pedir para você vender tudo que você tem e dar aos pobres, e para quem está entendendo aqui, não é literal isso. Eu estou citando aqui parábolas de Jesus. Isso não é literal, tudo bem? Para quem é novo aqui na live e não tem conhecimento de Bíblia. Isso aqui não é literal, tá bom? Deus nunca vai pedir para você vender tudo que você tem e dar aos pobres. Isso aqui é um exemplo de uma parábola de Jesus. Porque o tesouro daquele jovem rico, o que estava no coração dele era o dinheiro. O que é que está no teu coração? A Bíblia diz que onde está o teu tesouro está o teu coração. Será que o teu tesouro hoje é o Espírito Santo? Tem pessoas que é o dinheiro, tem pessoa que é a família, tem pessoas que são os seus bens materiais. Será que o teu tesouro hoje, de verdade, é o Espírito Santo? Será que ele é tudo o que você tem na sua vida? Se sim, se ele é tudo o que você tem, se prepare, porque ele vai pedir coisa para você abrir mão. Vai ter coisas que ele vai pedir para você abandonar. Vai ter amizades que você vai ter que abrir mão. Amizades que te jogam para baixo, estão te levando para o inferno. E você vai ter que abrir mão dessas amizades. Vai ter tipo de trabalho que você vai ter que abrir mão, porque você está se corrompendo com ele. Vai ter comportamento seu que você vai ter que parar de fazer, porque aquilo é pecado diante de Deus.
Você que fica fofocando o tempo inteiro vai ter que deixar de fofocar. Você que fica falando da vida dos outros. Você que tem a boca maior do que a barriga. Você vai ter que aprender a controlar o que você come para você jejuar. Você vai ter que aprender a jejuar a Deus, porque aquele que não jejua é escravo da própria carne. O jejum mortifica a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Ou seja, seguir a Deus e ser governado e direcionado pelo Espírito Santo nem sempre é uma tarefa fácil. Mas é necessária, se você de fato quer ser governado por Ele. É necessária, se de fato você quer viver uma vida aliançada ao Espírito Santo. É necessária, se você de fato quer ser uma pessoa usada nessa terra para pregar o Evangelho e levar almas aos pés de Cristo. Nem sempre, querido, o teu projeto vai estar alinhado ao projeto de Deus. Nem sempre o que você está fazendo agrada a Deus. E o Espírito Santo irá é como se ele estivesse criando um inconformismo em você daquela ação. É como se o Espírito Santo começasse a gerar em você nojo do pecado. Repulsa das antigas ações que você tinha. O Espírito Santo começará a governar você e ele vai começar a te transformar em uma pessoa espiritual. Uma pessoa que anda pelo Espírito, não pela carne, mas segundo o Espírito. É necessário, querido, que o Espírito Santo governe a nossa vida. Mas para isso você vai precisar depender dele. Depender de Deus. Muitas vezes Deus vai falar com você dentro do teu interior. E vai falar, pare de fazer isso. Eu não quero que você faça isso. Eu estou triste porque você faz isso. Não faça isso. Eu não quero que você faça isso. E você vai ter que tomar uma decisão em escolher, em obedecer a Deus, ser direcionado pelo Espírito, ou seguir as suas vontades. Quando a Bíblia diz, querido, que nós precisamos seguir a Cristo, Ele não disse que seria uma tarefa fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Isso é o que os pastores hoje, coachings, estão falando. Nunca e ninguém vai falar para você que seguir Jesus é uma tarefa fácil. Isso é uma mentira do inferno. Sabe por quê? Porque os demônios vão lutar contra você, a tua carne vai lutar contra você, a tua alma vai lutar contra você. Você está numa guerra onde você está em um número menor, no sentido sem o Espírito Santo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em você, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, a partir do momento que o Espírito Santo passa a governar a tua vida, você não está sozinho. Você está com o Criador dos céus e da terra dentro de você. Como assim, profeta? O Criador dos céus e da terra? Ora, Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele estava aqui antes de tudo ser criado. Ele já ansiava morar no ser humano. Ele já ansiava andar com você. Ele já ansiava ser guiado e guiar você. Ele ansiava em andar com você. Ele ansiava em ter comunhão com você. Ele já imaginava andando com você e te guiando. E Ele é o mesmo Espírito que estará no último tempo. Como a Bíblia diz, e o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. E o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua segurança de salvação é o Espírito Santo morando em você, porque Ele é o selo da nossa redenção. Ele é o selo da nossa redenção. Quando o Espírito Santo passa a te governar, querido, você está capacitado e munido contra o império das trevas e totalmente capacitado para entrar no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Lembre-se sempre desse texto. Isaías, capítulo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim
o teu Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Perca tudo. Seja caluniado, seja difamado, abra mão das tuas amizades, perca tudo. Tudo. Mas não perca a presença de Deus e o Espírito de Deus morando em você. Não deixe isso acontecer. Porque no dia que isso acontecer, demônios irão apossar você. Irão entrar em você. E será muito difícil de você voltar de novo para os braços de Deus. Não permita isso acontecer. Não corra esse risco. Não corra esse risco. Bata o teu joelho no chão todos os dias. Coloque a tua boca no pó todos os dias. Se humilhe diante de Deus. Tenha tempo com Deus. Busque a Deus. Para que você possa crescer em um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Eu queria nessa live também responder algumas perguntas aqui de vocês. Eu espero que essa live, esse ensino de hoje, nessa 1 hora que nós estamos aqui quase, né, tenha edificado muito o teu espírito. Amém? Eu quero ser um pouco mais sucinto, mais direto e profundo no ensino da palavra. Amém? Então eu quero também tirar um período para nós estarmos aqui respondendo algumas perguntas de vocês, tudo bem? Até porque tem muitas pessoas aqui que têm muitas dúvidas, né, e querem tirar essas dúvidas. E eu quero aqui tirar as dúvidas para você sempre pela palavra de Deus, tudo bem? Então eu vou abrir aqui alguns períodos, hoje aqui, alguns minutos, para a gente estar respondendo algumas perguntas. Lembrando, eu não vou responder as perguntas de maneira profunda, até porque não vai dar tempo, tá? Será como um bate-bola. Eu vou responder mais direto. Sim, não, pode, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, bem rápido, tudo bem? Para que a gente possa adquirir o máximo de conteúdo aqui em um curto período de perguntas e respostas. Tudo bem? Eu vou começar aqui com a pergunta do nosso irmão. Nossa, desceu aqui muito rápido nos comentários. Bom, eu gravei a pergunta dele aqui na memória. Deixa eu só ver se eu acho mais uma vez. Se eu não achar... Não tem problema. Achei. O nome dele é Thiago TikTok Oficial. Ele disse assim: o último profeta não foi João Batista? Não. Não foi João Batista. João Batista foi o profeta da antiga aliança, a velha aliança. O último profeta, na verdade, ele não foi o último profeta. Na verdade, quem foi o último profeta é Jesus. Já começa por aí, né? Infelizmente, por falta de conhecimento, muitas pessoas não têm noção. O último profeta não foi João Batista, foi Jesus. Porque Jesus ele também foi profeta, ele morreu depois de João Batista. O último profeta foi Jesus da antiga aliança. E através de Jesus, ele inaugura uma nova aliança. Então, na nova aliança, nós temos muitos profetas. Ágabo, Judas, Silas, grupos de profetas que desciam de Jerusalém para profetizar. E o próprio Jesus, inspirando o apóstolo Paulo na igreja a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele disse: quando ele subiu ao céu, ele deu dons aos homens. E um desses dons é o dom profético. Tudo bem? É o dom de profeta e esse é o meu dom. Tá bom? Então, João Batista não foi o último profeta da velha aliança, primeiro daí que não começa por aí. Foi Jesus. Antes de Jesus, ele foi o profeta da velha aliança, o último profeta da velha aliança. Na nova aliança, nós temos números e números de profetas e homens que eram profetas, incluindo Barnabé e tantos homens. Ali está escrito em Atos capítulo 13, versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1. Deixa eu ler para você. Tudo que eu quero responder aqui é sempre pela palavra de Deus, tá bom? Atos capítulo 13. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Você pega a tua Bíblia aí para confirmar isso. Atos capítulo 13, versículo 1. É isso mesmo. A memória tá boa ainda. A Bíblia diz assim, ó. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou seja,
havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Isso continua nos dias de hoje, tá bom? É só ler a Bíblia. Macedo escreveu, Macedo Souza, você é um profeta acomodado para receber tal título. Meu irmão, para de falar asneira, vai pesquisar minha vida, pesquisa minha vida antes de falar besteira. Eu não vou nem responder esse comentário. Mas Jesus era Deus porque o velho se fez carne. Ixi, Tiago TikTok, eu não vou nem responder sua pergunta, meu irmão. Já vi que você não tem conhecimento nenhum de Bíblia. Vai estudar a Bíblia primeiro, faz um curso de Bíblia, tá bom? Vai fazer um curso de Bíblia, vai aprender a Bíblia primeiro, as alianças, vai aprender as alianças, o contexto, os fundamentos do Evangelho, criação, queda, redenção, vai aprender tudo isso, tá bom? Vai aprender tudo isso. Quando você aprender tudo isso, você vem aqui perguntar para mim na live. O que eu preciso fazer para ter comunhão profunda com o Espírito Santo, com Deus? Oração, jejum, meditação da palavra e adoração. Essas são as 4 maiores ferramentas de todo cristão. Oração, jejum, meditação na palavra e adoração. Não existe outras ferramentas mais poderosas do que essa. Tá bom? Vamos para as próximas perguntas aqui. Eu li Salmos capítulo 51, versículo 11, tá bom? O texto base dessa live foi Salmos 51, 11, tá bom? O pessoal que pediu aí o texto. Vamos lá, minha irmã perguntou aqui, o jejum não deve ficar sem tomar água? Nós temos o jejum total e o jejum parcial. Dentro do jejum parcial, nós temos vários tipos de jejum. Amém? Ou seja, o jejum parcial, nós temos as pessoas que colocam água, tem pessoas que ficam tomando só líquido, tem pessoas que comem só frutas. Esse é o parcial. O total é sem água e sem comida, tá? Eu sempre, quando eu faço o jejum, eu faço o mesmo jejum que Jesus fez. O jejum à base de água. Não importa se eu vou ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias, não importa. Em jejum, em dedicação com Deus, eu sempre faço com água, tá bom? Tudo bem? Tem pessoas que gostam de fazer o total. Moisés fez o jejum total. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber na presença de Deus. Jesus ficou 40 dias somente com água, tá bom? Então, vai de cada um. O que você quiser ser ali direcionado pelo Espírito, ele vai direcionar você, tá bom? Mas nós temos aí pelo menos o jejum total e o parcial. Dentro do parcial nós temos várias classes de jejum, tá bom? Glória a Deus. O pessoal está perguntando onde fica a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Eu sou pastor, presidente e fundador da igreja Êxodo Church aqui em São Paulo, na Zona Sul, tá bom? Eu sou pastor presidente há 4 anos, mas já aconselho pessoas e pastoreio pessoas há mais de 12 anos, tá bom? Vamos lá. Tiago TikTok, meu irmão, vou falar com você mais uma vez. Você precisa estudar, tá bom? Vai no YouTube, pega minhas 80 e poucas lives, começa a maratonar, sai da Netflix e vai pra lá. Você vai aprender um pouco mais da Bíblia. Aí você vai poder compreender o que eu tô falando aqui, tudo bem? Vamos lá. Temos que estar com a nossa nudez coberta para quando Jesus voltar. Pérola, o que você quer dizer com nudez, tá bom? Só para me entender aqui, porque quando nós falamos de nudez, fala de vergonha e pecado, tá? Segundo a Bíblia. Tudo bem? A nudez, quando a gente fala de santidade, o Senhor ele nos reveste com a santidade, com a glória dele, tá bom? Então, qual que é o sentido que você está dizendo aqui, tá? Como foi o jejum de Daniel? Somente legumes. O jejum de Daniel, ele foi legumes e ele não deu nada, Daniel capítulo 10, ele não colocou nada na boca dele que fosse saboroso. Então, não foi só legumes. Ele também não comeu nada que fosse gostoso. Ou seja, ele comeu tudo que era assim, possivelmente sem tempero, sem nada. Ele comeu puro. 21 dias. Esse foi o jejum de Daniel, tá bom? Vamos lá então. Próximas perguntas aqui. Pastor, quem é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas? Sim. O falar em línguas, Ana Carolina, é o sinal de que você foi batizada no Espírito Santo, tá bom? Biblicamente falando, quando Paulo colocou a mão nos gentios e Pedro, eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas. Então é necessário o sinal do batismo com o Espírito Santo, as línguas, tá bom?
Uma pessoa que não falou em línguas, ela não foi batizada com o Espírito Santo, tá, gente? Pega o que eu estou ensinando aqui e vai para a Bíblia para conferir. Não foi batizada com o Espírito Santo. Profeta, falei para minha prima que nós podemos dormir sem roupa. Ah, ela falou isso. Minha irmã, você pode dormir do jeito que você quiser, minha irmã, tá bom? A Bíblia não te condena o que você dorme ou... Não. Pelo contrário, se você é casado e você dorme ali sem roupa, isso pode até gerar mais intimidade entre você e seu marido. Pelo contrário, pode dormir sem roupa, de camisola, do que você quiser. Isso vale para homens e mulheres, amém? Eu durmo só com a roupa íntima. Não tem problema nenhum. E detalhe, eu acordo para orar com a roupa íntima de madrugada. Qual o problema? Deus é o meu pai. Deus é o meu pai. Amém? Ele me viu nu desde quando eu nasci. Deus não tem maldade. Amém? Vamos lá. Vamos ver aqui. Jesus foi batizado com o Espírito Santo e não falava em línguas. Eu também creio que Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo. Ali em Lucas capítulo 4. Ele não falava em línguas porque ele não tinha pecado. O dom de línguas é para você se edificar. Edificação pessoal. Jesus ele já estava em um nível de edificação totalmente diferente do ser humano. Nós precisamos falar em língua. Jesus não tinha necessidade. Ele orava para entender o propósito de Deus, se encher do poder, mas a edificação pessoal, a construção espiritual é pelas línguas estranhas, tá bom? E por isso que você não vai ver Jesus falando em línguas na Bíblia. Só que tem um detalhe. Eu quero deixar bem claro isso aqui para vocês, tá? Bem claro. Nós falamos aquilo que a Bíblia fala e nós não falamos aquilo que a Bíblia não fala. Então, eu não posso afirmar que Jesus não falou em línguas porque não está escrito, tá? Então eu não posso falar Jesus não falou em línguas porque não foi registrado. Tudo bem? Ou Jesus falou em línguas porque também não está registrado. Então, nós ficamos aqui no campo da especulação. Estamos especulando aqui que sim, mas quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus manifestou todos os dons. O único que não foi registrado foi o dom de línguas, tá bom? O que nós entendemos teologicamente é que como ele estava em um nível de edificação, ele não tinha necessidade de falar em línguas, já que ele era o próprio Deus, tudo bem? Profeta, como eu sei que tenho um dom? Depende, minha irmã. Quando a gente fala dom, a gente tem os dons que o Pai nos dá, os dons que o Espírito Santo nos dá e os dons que Jesus nos dá. Nós temos várias classes de dons, tá bom? Profeta, como saber se o Espírito Santo está sobre a minha vida? Simples. Se você está com sede de Deus. É Ele que gera essa sede de Deus em nós, tá bom? Se você tem sede de Deus, se você tem sede da presença de Deus, da palavra, por exemplo, a gente está aqui com hoje quase 400 pessoas online. Se vocês estão aqui nessa live, é porque vocês viram algo em mim, algo que saiu de dentro de mim, através das palavras, que vem de Deus. Ou seja, vocês vêm aqui para se alimentar da palavra. Óbvio que isso é feito pelo Espírito Santo, e não vem de vocês. Até porque a tua carne queria estar bem longe dessa live, isso eu garanto. Pode perder os dons de línguas, os dons? Não. Os dons nós não perdemos, eles ficam inativos. Tudo bem? O próprio apóstolo Paulo disse para Timóteo, reavive o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Timóteo, ele tinha recebido dons das mãos de Paulo. Tudo bem? Só que ele deixou, infelizmente, morrer os dons. Ele não usou os dons. Nesse caso, os dons ficam... eu vou colocar essa palavra para você não misturar as coisas, tá? Eles ficam ali desligados. Porque quem ativa o dom é o Espírito Santo. Tá bom? Tem como me explicar que Deus era aquele que mandou matar bebês de peito? Oxe, meu irmão, com certeza. Essa resposta é mais fácil do que parece. É só você olhar para os pais deles. Eles pegavam esses povos, pegavam seus filhos e colocavam dentro de uma imagem de Moloque, colocavam seus bebês lá dentro e queimavam vivos. Só isso. Deus mandou matar todo mundo. Por quê? A prática pecaminosa de oferecer crianças a demônios. Então sim, Deus mandou matar e com muita verdade. Até porque aquelas crianças que foram mortas ali pelas mãos dos israelitas, na verdade foi salvação para eles. Porque se eles crescessem naquele contexto, eles também iriam se corromper. Então Deus ali, ele deu salvação e não matou porque ele queria. Ele matou sim,
para dar salvação para aquelas crianças. Até porque elas iam crescer e iriam se contaminar com aquelas práticas pecaminosas. Então sim, Deus fez bem em matar todas aquelas pessoas. Assim como ele destruiu todas as pessoas aqui do dilúvio. Amém? Ele fez isso, porque a Bíblia diz... Deixa eu dar um exemplo para vocês terem noção aqui, tá? Do nível de gravidade disso aqui. Pensa uma cidade, como por exemplo, Sodoma e Gomorra, duas cidades, né? Duas cidades como Sodoma e Gomorra. Eles estupravam crianças, jogavam bebês em fornalhas, estupravam homens. Não tinha lei em Sodoma e Gomorra. A cidade era podre. Aí você fala para mim que Deus matar essa cidade, destruir essa cidade, ele não está fazendo algo bom? Para você ter ideia, quando os anjos entraram na cidade de Sodoma e Gomorra, as pessoas em volta da cidade queriam estuprar os anjos de Deus. Isso está escrito lá em Gênesis, para quem não sabe disso. Então sim, Deus fez muito bem em matar essas pessoas, tirar a vida de todas, dando salvação para as crianças. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente, só para você ter noção, o nível de gravidade dessas cidades que Deus destruiu era tão podre. Você tem noção você ter duas filhas virgens? Duas filhas virgens. E você falar assim, ó. Ló fez isso, tá? Ló, para quem não conhece a história, Ló fez isso. Pegar suas duas filhas virgens e falar assim, pode fazer com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nos anjos de Deus. Sabe o que aquela criança, aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra fizeram? Não. Isso aí a gente já tem, a gente quer esses homens aí, a gente quer estuprar eles. Pensa crianças nessa cidade. Então sim, aquelas crianças tiveram a morte de um segundo, para morar eternamente com Deus. Então, Deus não é mau nesse sentido. Deus fez muito bem por salvar essas pessoas. Amém? Para quem não sabe disso, é só estudar o que eu estou falando para vocês aqui. Tudo bem? O contexto dessas cidades, queridos, eram terríveis. Para Deus ter uma atitude desse nível, era muita podridão. Você não tem noção a podridão que era. Você pensa, homens estuprando um monte de criança ao mesmo tempo. Você tem noção disso? Aí você olha para mim e fala que Deus não foi justo em fazer isso? Ele fez sim. E glória a Deus por isso. O nosso Deus é um Deus que faz justiça. Amém? E para quem duvida do que eu estou falando, joga no Google aí e pesquisa. É só você estudar. Amém? Exato. Meu irmão repórter 600 aqui escreveu: a morte em Deus é vida. Exatamente. Por isso que o apóstolo Paulo disse: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se eu morrer é lucro, mas se eu viver é Cristo. Eu vou viver por Ele. Então, para nós que servimos a Deus, pouco importa em vida ou em morte. Amém? Para quem, algum ateu vir perguntar para vocês essas baboseiras no futuro, responda isso. Responda isso. Ele vai engolir as palavras dele, porque não conhece a Bíblia, não conhece os projetos de Deus e o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus, amados. Próximas perguntas. Profeta, o que significa sonhar todas as noites com a mesma coisa? Eu preciso saber qual que é o sonho, porque Deus está te falando várias vezes, você não conseguiu entender a mensagem. Ele está repetindo para que você possa entender a mensagem. Tá bom? É basicamente isso. Tem que entender o sonho. Deus está te alertando isso várias vezes. Deixa eu ver aqui as próximas perguntas. Gente, pode perguntar, tá bom? Juarez Cardoso, ele perguntou, pastor, qual é o nome do seu ministério? Meu irmão, a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo se chama Êxodo Church, tá bom? Êxodo Church, aqui em São Paulo, na Zona Sul, tá bom? A minha irmã Renata perguntou, pastor, tem que ter tempo na igreja para ser batizado nas águas? Sim. Por que sim? Porque o batismo nas águas é para arrependimento.
Não tem como você descer as águas se não tem arrependimento dentro do teu coração. Muita gente se batizou em vão, porque quando ele fez o batismo, quando ele desceu as águas, ele não tinha noção do que ele fez. Ele não tinha noção daquilo que ele fez. Ele fez por fazer, porque tinha um monte de gente indo para se batizar. Nesse caso, esse batismo não teve validade nenhuma. O batismo, ele serve para o arrependimento de pecado. E o próprio João Batista disse: deem frutos que mostrem arrependimento. Então, se não tem arrependimento e não tem fruto de justiça que mostre arrependimento, não tem por que você se batizar, tá bom? O batismo é para arrependimento da vida que você levava. Bom, aqui eu já respondi todas aqui do Kauai. O pessoal daqui do Kauai já respondi todo mundo. O pessoal que está perguntando sobre jejum aqui, gente, rapidinho. Todo mundo que está perguntando sobre jejum aqui, eu fiz mais de 15 lives, com mais de 2 horas, 1h30 de live em cada live. Tá todas no YouTube. Eu recomendo que você vá lá e assista as lives sobre jejum. Você vai aprender coisas de jejum que você nunca ouviu. Você vai aprender qual que é o verdadeiro jejum. Qual é o verdadeiro jejum segundo a palavra de Deus, a Bíblia, tá bom? Lá eu abordo o aspecto do jejum, tanto a parte biológica, o que ele faz com o nosso corpo, eu abordo a parte espiritual, o que o jejum faz com o nosso espiritual, com o nosso espírito. Eu falei sobre tudo isso. O que o jejum faz também na sua capacidade cognitiva, como ele melhora a sua saúde, enfim, eu falei sobre tudo isso para vocês. Tá tudo lá nas lives do YouTube. Vai lá e assista que vocês vão aprender muito, tá bom? Pastor, o batismo de João é água e o de Jesus é fogo. Qual é o batismo certo? Repórter 600. Eu gravei uma live ontem, vou dar essa dica para você. Eu ensinei sobre os 4 batismos. O nome da live é Os 4 Batismos. O batismo nas águas, o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo e o batismo na noiva do Cordeiro. Tá? Eu falei sobre os 4 tipos de batismo segundo a Bíblia. Essa live está no YouTube, eu gravei ela e ela está no YouTube já. Vai lá e assiste que eu falei sobre tudo isso, tá bom? É uma live completa sobre esses 4 batismos, eu falei sobre isso. O que você responde a um ateu perguntar quem é o criador do mal? É uma ótima pergunta. Érica Leite. Quando alguém perguntar para você o criador do mal, Érica, você fala que o mal, ele existe como consequência. Ele não foi criado. Como assim, profeta? O mal não foi criado? Sim, exatamente isso que você está ouvindo. O mal não foi criado. O mal é uma consequência. Por exemplo, deixa eu tentar pegar um exemplo para você aqui, palpável. Eu vou dar um exemplo para você. Não existe uma escuridão, propriamente a escuridão. O que é a escuridão? É a falta e a ausência de luz. Ou seja, por que o mal entrou no coração de Lúcifer? Por que o mal entrou dentro dele? Porque ele se afasta de Deus. Ele se afastou de Deus. Ele queria ser adorado. Ele começou a olhar para ele. Quando nós começamos a olhar para nós começamos a se afastar. E o mal é a consequência do afastamento da presença de Deus. Então, não necessariamente o mal foi criado. Ele foi gerado como uma consequência. Aprenda isso quando o pessoal for perguntar para vocês sobre isso. Até porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele não cria o mal. O mal, ele foi gerado como uma consequência do afastamento da presença de Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Uma pessoa que se afasta de Deus, ela começa a fazer tudo que era proibido, tudo que ela condenava. E podridões que ela nunca pensou em fazer. Tá bom? Então, o mal, ele vem pela consequência de algo que nós... Então, quando nós não se firmamos em Deus, há a consequência do mal. Então, quando alguém perguntar isso para vocês, quem criou o mal? Você fala, já parou para pensar que o mal não foi criado? O mal foi feito como consequência. Deixa eu te dar um outro exemplo. O pecado, Deus não criou o pecado. O pecado não existia, correto? Como que o pecado surgiu? Através do afastamento
da presença de Deus. Ou seja, sem a presença de Deus, nós nos tornamos maus e pecadores. Amém? Deu para entender isso aqui? Eu acho que sim, né? É um pouquinho complexo, é uma resposta mais teológica, mas tá aqui respondido, tá bom? O pessoal tá falando que vai ser batizado no dia 1/12, aqui a filha do rei, que bênção. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Glória a Deus por essa atitude. Vai ser o melhor momento da tua vida. Vai nascer novamente para Cristo. Glória a Deus por isso. Profeta, fala sobre as vestes femininas. A Bíblia não coloca modelo de veste para você. Ou seja, a mulher não é proibida usar calça, não é proibida usar saia, não é proibido usar uma blusa. Não tem proibição. O que é proibido é a sensualidade, o pecado e a imoralidade sexual. Então, se aquilo que você veste gera sexualidade, não vista. Se aquilo que você veste gera sexualidade na mente do teu irmão, não vista. Tá bom? É basicamente isso. Se tem sensualidade, o Espírito Santo não pode estar em você com sensualidade. Ele não habita num templo de sensualidade. Tudo bem? Agora, se a sua veste, você cobre ali, mulheres aqui, né? Fica a dica, né? Mulheres, cubram o seu bumbum. Cubra ali a polpa da sua bunda. Porque é isso que os homens olham. É isso que o homem foi projetado para ser atraído. Você que é mulher, que tem o seio, você cubra o teu seio. O teu seio não é para ficar mostrando para ninguém. O teu seio é para mostrar para o teu marido, para o teu esposo. E a mesma coisa para os homens. Calças muito coladinhas, muito apertadinhas, marcando ali a sua área íntima, também é pecado. Porque você está fazendo mulheres olhar para algo que atrai a vida delas. Então, nesse caso, vista-se com ordem, modéstia e decência. Deus nunca colocou pré-requisito para roupa, mas Ele olha o teu coração e a motivação do teu coração. Tem muita mulher que coloca roupa para atrair olhares. Ela é tão carente que ela coloca roupa para atrair olhares. É uma pobrezinha, coitadinha. Porque ela não sabe que aquilo ali vai levar ela para o inferno. Porque a Bíblia diz que se um homem olhar para você e cobiçar você e desejar você, ele adulterou. Quantos homens você já não tem adulterado com as suas roupas? Então, mulheres aqui, toma cuidado com isso. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é um tema muito sério. A gente pode falar um dia aqui somente sobre vestimenta segundo a palavra de Deus. Tudo bem? O apóstolo Paulo disse lá a Timóteo, nas cartas de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, ele orientou as mulheres se vestir com ordem e decência e que a beleza delas não seja externa, ou seja, não se preocupe, mulher, com a beleza externa. É claro, ele não está condenando, querido, você se vestir externamente, tá bom? Você ficar bonito, arrumar o teu cabelo, sei lá, fazer tua barba, passar tua maquiagem, o teu batom, não importa o que você vai fazer. Desde que você não seja um sepulcro caiado. Profeta, o que é um sepulcro caiado? É uma pessoa que por fora ela é bonita, mas por dentro ela está podre de pecado. É igualzinho uma lápide, é igualzinho um sepulcro. Por fora está muito bonito, a lápide, as flores, tudo bonitinho, mas por dentro está tudo podre do pecado. Então, seja mais bonita por dentro, as suas ações, como convém uma mulher santa que procede de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Queridos, vocês estão perguntando aí, é muita mensagem, tá? Às vezes eu paro para responder uma pergunta, já tem umas 50 mensagens em cima, então talvez eu não consiga olhar todo mundo. Deixa eu responder aqui. Eu sonhei com uma árvore bem frutífera. O que significa? Prosperidade na sua vida. Vai se preparando que você vai ter um tempo de prosperidade na sua vida, tá bom? O Espírito Santo me incomodou em relação à vestimenta, não consigo mais colocar roupas justas demais. Glória a Deus, minha irmã, parabéns por isso. Isso é o Espírito Santo em você. Gente, mulheres, olha aqui pra mim, todas as mulheres aqui e homens. Gente, dá pra vocês se tornarem mulheres lindas, homens bonitos, sem escandalizar. Eu acho tão bonito uma mulher que veste um vestido assim folgado, sabe, uma roupa bonita. Eu chamo isso, querido, de elegância. Você não precisa ser promíscua para ser elegante. Seja elegante. Mulheres elegantes não precisam mostrar a bunda ou o seio ou mostrar suas curvas para os homens. Mulheres elegantes, ela é bonita. O seu aspecto é um aspecto bonito. A sua feição, a sua forma de falar, o seu modo de andar. Amém? Seja mulher delicada e elegante.
Você não precisa ser promíscua, sensual. Não, não precisa fazer isso. Você vai ser lançado no inferno com esses pecados. Não faça isso. Seja elegante, fique bonita, passe tua maquiagem, sei lá, o que você gosta de colocar, teu brinco, pintar tua unha, fazer sua unha, ficar bonita. Isso vale para os homens. Mas toma cuidado. Vigia, porque as roupas também podem nos levar ao pecado. A Bíblia diz, o homem não vista roupas de mulher, e a mulher não vista roupas de homens. Deus se preocupa com o nosso estilo de vestimenta. Então tome cuidado com isso. Amém? O Rafael perguntou, qual o propósito do jejum? Mortificar a carne e vivificar o espírito. Quando você faz jejuns intensos na sua semana, eu recomendei vocês fazer pelo menos dois dias de jejum na semana, de 12 horas. Quem não tem um hábito, é claro, não faça 12 horas, faça 6 horas só. Vai galgando ali mais maturidade no jejum, para que você possa fazer mais períodos ou longos períodos. O propósito do jejum, Rafael, é conexão mais íntima de Deus. Matar a carne e vivificar o espírito. O jejum faz o teu espírito se conectar ao Espírito Santo de maneira mais íntima e mais profunda. Tá bom? E aí tem muitas coisas mais, gente. É muita coisa. Quando você jejua, Deus derrama mais poder sobre você. A própria Bíblia diz que Jesus saiu do jejum cheio do poder do Espírito Santo. Então, gente, se eu fosse falar isso aqui, misericórdia, isso aqui ia dar mais de um mês de live de novo. Tá bom? Jejum e propósito tem diferença? Tem diferença. Um jejum, você não faz ele para alcançar coisas. O jejum é basicamente intimidade com Deus, mais nada. Vocês não fazem jejum para ter coisas. O jejum não é uma barganha com Deus. O jejum é para você mortificar a tua carne e vivificar o teu espírito. O propósito, nós fazemos um propósito em Deus para conquistar alguma coisa que nós queremos muito de Deus. Não significa que ele vai atender o teu propósito, tá? Deixando bem claro. Não é sempre que você faz um propósito com Deus que ele vai atender. Por quê? Aquilo ali não vai ser bom para você. Tá? Então, Deus não é obrigado a atender um propósito que você faz, mas ele pode atender sim um propósito que você faz ali com oração, né? E colocando aquilo ali como um propósito na tua vida. Tá bom? Agraciada por Deus escreveu, profeta, me responde, sonhei também dando à luz a um bebê. Qual o significado? Podem ter dois significados. Ou de fato, dependendo, não sei com quantos anos você tem, não precisa falar também, mas dependendo da sua idade, Deus está falando que ele quer sim te entregar um bebê, né? Tem muitas mulheres aí que são estéreis e Deus está falando que ele quer curar a madre dessa mulher. Ou o segundo significado é que Deus, ele quer entregar algo novo para você, uma novidade na tua vida. Ou seja, vai ter um novo projeto, geralmente está linkado a projetos. Deus está fazendo nascer um projeto na tua vida que ele quer que você cresça naquele projeto. Ele quer desenvolver aquele projeto e você precisa cuidar daquele projeto. Por isso que o sonho vem como um bebê, tá bom? Então pode ser o bebê literalmente, tá? Bebê literalmente. Pode ser também algo novo que está vindo sobre a tua vida. Um projeto novo, algo que vai vincular você a esse projeto de maneira íntima, como um bebê é linkado à sua mãe, tá bom? Glória a Deus. No jejum podemos pedir para receber o Espírito Santo? Minha irmã, no jejum você já está com o Espírito Santo dentro de você, ele já mora dentro de você. O que você pode pedir é para ele se manifestar em você de maneira mais profunda, mas ele já está em você, tá bom? Até porque para você iniciar um jejum, você precisa ter o Espírito Santo, amém? Ele já está aí, você só precisa que ele cresça em você no sentido do poder, a unção, a glória dele, com mais intimidade em você, tá bom? O Fábio, a paz, querido, tudo bem? Seja bem-vindo aqui, meu irmão. O Fábio é um irmão aqui que estava visitando a nossa igreja, ele estava resolvendo algumas coisas pessoais, glória a Deus. Vamos lá. Profeta Lucas, devemos guardar o sábado? Não, meu irmão, não. O apóstolo Paulo falou assim, não se preocupem com festas de luas novas, com festa de tabernáculos ou com sábados. Isso tudo é passado, tá bom? Isso tudo é passado. O próprio Jesus curou no sábado, trabalhou no sábado, ou seja, ele colocou o sábado na antiga aliança e na nova aliança ele aboliu o sábado. Então nós não precisamos seguir sábado. Profeta, por quê? Porque hoje, querido, não existe mais isso de dia específico. Você tem a Deus todos os dias. Você está descansando em Deus todos os dias.
Ele está conectado a você todos os dias, não é um dia específico. Amém? Então não, você não precisa guardar sábado, e já falei aqui para vocês, infelizmente a igreja adventista é uma seita. Eu vou repetir de novo. A igreja adventista é uma seita. Assim como as testemunhas de Jeová, CCB, Igreja Universal, Igreja Plenitude, todas essas igrejas, Igreja Mundial, é tudo instituição financeira para sugar o teu dinheiro. Tudo isso. O restante fazem malabarismos e tem outros livros que querem comparar a Bíblia. Nesse caso, se tornam seitas. Tá bom? Precisamos ungir nossas portas e janelas. Rosilda, é importante você ungir tua casa sim. Eu faço isso aqui muito. Eu unjo os meus filhos, eu unjo a minha esposa, eu unjo a minha vida. Mateus capítulo 6, versículo 17. Se unjam, né, com óleo. Naquilo ali não é só perfume não, tá, gente? Quando a Bíblia fala sobre jejum, é se ungir literalmente se consagrando a Deus. Então sim, eu me unjo muito. Mas lembra, tá, minha irmã? Quando você unge as coisas, você está quebrando o jugo das coisas. O óleo com a unção, ele quebra o jugo. Ou seja, quando eu olho com fé, com aquele óleo, ele quebra o jugo. Assim como cura enfermos. Amém? A Bíblia diz isso, então depois a gente fala um pouco mais sobre o óleo de unção. Eu posso trazer para vocês aqui uma live somente sobre o óleo de unção, com a finalidade, porque hoje tem muito misticismo nisso daí. Gente pegando óleo, jogando na cabeça, uma baboseira total. Mas eu vou ensinar vocês sobre isso, tá bom? Então sim, você pode ungir a tua casa, principalmente se entrou demônios através de algum objeto amaldiçoado na tua casa, algo que você trouxe para tua casa amaldiçoado. É importante você colocar a mão e consagrar a tua casa a Deus, tá bom? Sim, pode fazer isso, faça isso. Eu faço muito aqui na minha casa, tá bom? Uma pessoa divorciada, ela pode se casar de novo? Eita, Sônia. Eu respondi isso aqui recentemente, tá? Eu respondi recentemente, isso está nas minhas lives passadas. Eu queria que você fosse lá, as últimas 10 lives, no máximo. Eu falei uma live completa sobre esse tema. Os únicos 5 motivos que uma pessoa pode se divorciar de outra pessoa. Tá bom? Os únicos 5 motivos. Eu falei isso para vocês, tá nas lives passadas lá. Se você puder assistir as lives, vai ter um ponto que eu vou falar exatamente sobre isso. Tá bom? Senão a gente vai perder muito tempo aqui nessa resposta. É uma resposta muito comprida. Tá bom? O que você acha do Leonardo Sali? Eu vou falar a verdade. Eu creio que ele tem o chamado de profeta na vida dele. Tá? Eu creio nisso. Porém, ele não tem exemplo. Ele não é um homem de exemplo. Até porque ele se divorciou da sua primeira esposa. Então, olhando para a Bíblia, eu sou do tipo de pastor que um homem que cai em adultério ou se divorcia da sua esposa, ele não pode mais pastorear pessoas. Tá bom? Ele perdeu o privilégio e aquele dom tão precioso. Então ele vai ter que se submeter a uma autoridade. Ele vai ter que se submeter a uma autoridade que é o exemplo. E por que ele não é exemplo? Até porque o apóstolo Paulo disse que o bispo, o pastor, seja irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Você tem que olhar para mim e não ver nada em mim que possa me julgar. Amém? Então, ele está fora da Bíblia nesse sentido. Eu creio sim que ele tem uma unção de Deus na vida dele. Eu creio que ele tem um chamado na vida dele de profeta. Profeta reconhece profeta. E eu sei que ele é um profeta. Porém, ele está fora da palavra. Todo tatuado, dando mau exemplo, ele não é assim um exemplo bíblico, tá? Novamente, eu não estou falando que ele não é uma pessoa que tem o temor a Deus. Ele tem um temor. Só que ele ainda está em muito engano segundo a Bíblia. Tá bom? Tudo bem? Por exemplo, ele diz que não é pecado você beber bebida alcoólica. Ou seja, não concordo com isso. Tudo bem? Infelizmente, ele está totalmente fora da palavra. Gente, não consuma bebida alcoólica. Isso é pecado diante de Deus. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E não, o jejum, o vinho que Jesus multiplicou lá em Caná da Galileia, não era um vinho alcoólico. E eu posso te provar isso por A e mais B. Não era um vinho alcoólico. Era um vinho do suco de uva integral. Tudo bem? Glória a Deus. Então, novamente, eu acredito que ele tem o chamado de profeta.
mas não que eu duvido, mas a vida dele tem muita coisa que precisa se enquadrar na Bíblia, para que ele seja o exemplo. Tá bom? É isso que eu queria dizer. Então ele tem um chamado, mas eu creio que ele precisa se submeter mais à Bíblia, mais à palavra de Deus. Tá bom? Outras coisas que eu não gosto muito é aquela coisa que ele faz para você ler mão. O Senhor me dá muita revelação. Eu tenho muita revelação. O Senhor me traz muita revelação. De nomes de pessoas, do que está passando no coração das pessoas. Eu tenho esse dom na minha vida também. Só que, eu não fico fazendo isso que eles fazem. Expondo isso para mostrar só profecia na internet. Isso não é bíblico. Quando eles abrem a boca para falar de Bíblia, esquece. Tá bom? Pastor Antônio Júnior é uma bênção. Uma bênção, Pastor Antônio Júnior. Eu não acompanho muito esses pastores, mas eu creio que ele é uma bênção. Até onde eu ouvi, né, sobre ele e vi algumas ministrações dele, ele era, de fato, uma bênção. Tá bom? Glória a Deus, queridos. Bênção demais. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? A minha irmã perguntou aqui sobre a bebida. Deixa eu te falar uma coisa aqui, gente. Presta bem atenção. A Camila Barros, eu creio que ela é uma mulher de Deus, tem um chamado na vida dela, mas fiquei sabendo que ela cobra para pregar, então nisso aí eu já nem escuto mais ela, tá? Foi provado isso, que ela cobra para ir até uma igreja, ela coloca um valor, então pessoas que fazem isso para mim, eu já perde o conceito para mim, tá bom? A Bíblia diz, de graça vocês receberam, de graça vocês dão. Eu recebi tanta coisa de sabedoria do Espírito, eu tô aqui ensinando vocês de graça, nunca pedi R$1 para vocês, isso aqui não vai existir. Amém? Então eu não concordo com isso, tá bom? Eu quero também falar aqui, eu quero só dar uma prova, tá, gente? Uma das provas de que Jesus multiplicou aquele vinho, transformou água em vinho, só que aquele vinho não era alcoólico. A Bíblia diz que em Caná da Galileia tinha acabado todo o vinho. Já tinha acabado todo o vinho. E quando Jesus fez, ele fez mais 600 litros de vinho. Ele não poderia embebedar aquelas pessoas. Então não, aquele vinho não era vinho alcoólico. Era um vinho extraído do suco de uva. Tudo bem? Até porque o mestre Sala falou, por que vocês deixaram o melhor vinho para o final? Porque era o vinho mais saboroso. O vinho extraído do suco de uva ele é mais saboroso. Amém? Então tá aqui pelo menos dois pontos para vocês. Não concordo com dízimos, tá? Não, Jefferson Ferreira, não concordo. A Bíblia não concorda com dízimos, tá? Isso é passado, é velha aliança. Hoje é ofertas e contribuições. Segundo a Coríntios capítulo 9, tá bom? Eu já falei sobre isso, peguei lá Gente, eu falei sobre dízimos aqui, acho que foi um dos temas que eu mais falei com vocês aqui hoje. De todos esses dias. Tudo bem? Então, dízimos é velha aliança, é passado, esquece isso daí, isso é baboseira. Pastor que coloca isso não estuda a Bíblia. Essa é a realidade. Não estuda a Bíblia. É só estudar a Bíblia, querido. Vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra. Nenhum dos apóstolos colocaram isso nas igrejas. Nem Jesus colocou isso nas igrejas. Tudo bem? Então, descarta isso daí. Baboseira, tá? Dízimos é antiga aliança. Não é para nova aliança. Se você quer contribuir na casa do Senhor, contribua com ofertas e contribuições voluntárias. Por amor e com alegria. Tudo bem? É assim que eu ensino aqui na igreja e todo mundo contribui com alegria e por amor, sabendo que eles estão construindo, fazendo parte da obra de Deus. Nunca por obrigação, tá bom? É uma vergonha falar sobre isso com muitos pastores, é uma vergonha. O meu pastor falou pra gente não esquecer as ofertas quando for pra igreja. Baboseira, baboseira. Ele tá pegando um tempo da lei onde as pessoas tinham o hábito de ir se apresentar a Deus com alguma coisa. Você pode fazer isso, mas então quer dizer que eu não posso juntar toda a minha oferta no mês e dar de uma vez só? Tá errado. Tá errado. Infelizmente ele tá errado. Tá bom? Eu posso pegar minhas ofertas no mês todo e falar assim, Senhor, eu vou dar aqui as minhas ofertas ao Senhor na casa do tesouro e vou dar aqui as minhas ofertas em uma vez só. Ou seja, então quer dizer que se eu der uma vez só eu tenho que dar todas as vezes no culto? Não. É você com Deus isso daí, né? Seu pastor não tem nada a ver com isso. Tá bom? Me explica sobre Ananias e Safira. Qual que é a dúvida? O Jefferson falou assim, dízimo, o fundamento é a caridade. Jefferson, dízimo não é fundamento, tá? Dízimos foi criado dentro da lei para suprir uma necessidade do templo.
aonde a tribo de Levi não tinha parte nos tesouros, não tinha parte nas terras, não trabalhavam. Então, os dízimos colhidos era para manter os levitas, os sacerdotes, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Era esses 5 motivos o dízimo, tudo bem? Então, não tem nada disso hoje. Não tem sentido ter dízimos dentro de igreja. Tabernáculo e templo é uma coisa, igreja é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Tudo bem? Vamos lá para as próximas perguntas. Quais comidas carregam uma energia impura? Rafael, onde você ouviu isso, Rafael? A única comida que nós somos proibidos de comer, segundo a Bíblia, são comidas oferecidas a demônios, sacrificadas a demônios. Você entrar num terreiro e você ir lá e comer a comida lá de dentro. O resto, você pode comer de tudo. Abençoa a comida, ora e coma de tudo. Não existe isso de comida com energia ruim. O próprio Jesus disse, o que suja o homem não é o que entra no homem, mas o que sai do homem. Então coma de tudo. Tudo bem? Vamos lá. Qual a diferença entre tabernáculo, templo e igreja? Basicamente, o tabernáculo, ele foi feito antes do templo. A presença de Deus, ela vinha dentro do tabernáculo, dentro daquelas, é como se fosse uma tenda gigante que Moisés fez ali no deserto. Isso era o tabernáculo, tá bom? Ou seja, Deus, ele vinha no tabernáculo ali com Moisés, falava com Moisés dentro da tenda. Depois entrou o templo, tudo bem? Aonde Salomão construiu o templo a Deus. Dentro do templo também tinha repartições do templo. O lugar do átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, o templo tinha a finalidade dos dízimos de manter o templo. Tudo bem? Os sacerdotes e os levitas que trabalhavam lá dentro. E a igreja, hoje, é totalmente diferente disso, porque a igreja é uma comunidade onde todos são cheios do Espírito, onde todos trabalham para Cristo, onde todos trabalham em conjunto para cumprir os propósitos de Deus de alcançar as almas. O propósito da igreja, querido, é levar o maior número de pessoas para Cristo no reino dos céus. Tudo bem? O sangue pode comer? Segundo Atos capítulo 15, não. Não podemos consumir sangue. O que foi proibido? O que foi proibido pela Bíblia? Para a igreja, consumir sangue, isso é pecado diante de Deus, tá? Isso é pecado. Não consuma sangue. Sangue é pecado. Tudo bem? A Bíblia diz que sangue é vida. É por isso que no terreiro eles fazem tudo com sangue. Por quê? Porque a Bíblia corrompeu isso. A Bíblia condena isso. O sangue é vida. Então você não pode consumir sangue, animais estrangulados e sufocados. Você não pode se contaminar com imoralidade sexual. É isso que a Bíblia diz. Deixa eu ler para vocês aqui. Esse é um ponto muito importante, que tem muito cristão que está há 20 anos na igreja e não sabe disso. Deixa eu ler para você aqui. Glória a Deus. Deixa eu pegar para você só um segundinho. Anota aí vocês que estão... Dá uma pausa aí, gente, rapidinho nas perguntas. Dá uma pausinha nas perguntas. Só pra gente responder essa pergunta, que essa pergunta é muito importante, tá bom? Tem pessoas que não sabem disso. A pergunta da Érica Leite é muito importante, tá bom? Deixa eu pegar a passagem bíblica. É Atos capítulo 15, exatamente. Eu falei o capítulo 15 para vocês, né? Atos capítulo 15, versículo 28. Deixa eu ler aqui. Presta bem atenção, gente. Essa pergunta é muito importante. Atos capítulo 15, versículo 28. Olha o que a Bíblia diz. 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí de novo. Olha ele aí. Dando até direção do que fazer e do que não fazer, né? Isso aqui já dava outro ponto muito poderoso na live. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, versículo 27, né? Os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além do que destas coisas essenciais. Qual que eram as coisas essenciais para a igreja, para os gentios, para nós?
que estávamos sendo ali imergidos na videira verdadeira, né? No povo ali judeu, porque Deus fez só um povo, né? Judeu, livre, escravo, homem, mulher, Deus fez um único povo pela igreja. E aí, o versículo 29 é o que a palavra te proíbe de consumir. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, não podemos comer coisas sacrificadas a ídolos, nada com ídolo, idolatria, nada. Bem como a sangue, ou seja, o sangue também, de carne de animais sufocados, ou seja, não posso consumir carne de animais sufocados, em algumas versões estrangulados. Bem como sangue, animais sufocados e a imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Essa é uma carta dos judeus, os apóstolos, falando para os gentios, as pessoas que estavam sendo salvas. Por quê? O povo queria colocar um peso nas costas dos gentios. Não, vocês têm que obedecer à lei. Aí o outro falava, não. Eles oraram e o Espírito Santo disse que eram essas 4 coisas que eles deveriam se abster. Imoralidade sexual, animais sufocados, nós não podemos consumir animais sufocados, consumir sangue e sacrifício a ídolos, comidas sacrificadas a ídolos. Atos capítulo 15, versículo 28. Anota isso daí que é muito importante isso daí para vocês, tá? Tem pessoas, como eu falei aqui, que passou a vida na igreja e não sabe disso. Tudo bem? Vamos lá. Por que os judeus não aceitaram Jesus, não aceitam Jesus como Messias? Depende. Nós temos 2 tipos de judeus. Os ortodoxos e os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos acreditam que Jesus é o Messias, sim. Agora, os judeus ortodoxos, os judeus raiz, né, ali, da cultura dos fariseus lá, né, não acreditam que Jesus é o Messias. Por quê? Porque eles acreditam que o Messias virá trazer uma guerra, iria libertar eles de Roma, iria vir como um soldado, um guerreiro, um rei ali, sentando num trono, e não foi nada disso que Jesus fez. Jesus veio de um outro reino, implantar um outro reino totalmente espiritual, que não era físico, tá bom? Por isso que eles não aceitaram até hoje. É uma porcentagem, só os messiânicos, tá bom? Os judeus messiânicos. Vamos lá. Acabou as perguntas? Eu posso pagar o meu dízimo para ajudar alguém? Minha irmã, você não deve nem dar dízimo. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe na época da palavra de Deus. A época da igreja. Tá bom? Tira isso da sua cabeça. Coloca assim, ó, substitui essa palavrinha dízimo. Fala assim, eu posso ofertar na vida do meu irmão? Eu posso contribuir na vida do meu irmão? Eu posso ajudar o meu irmão financeiramente? Tira dízimo. Isso aí é passado, não é para ser usado hoje. Tá bom? Aqui na igreja tem pessoas que querem contribuir com 2%, com 3% do que ganha. Profeta, eu quero contribuir com 10% do que eu ganho. Pode, contribua com 10% do que você ganha. Mas não use a palavra dízimo, porque essa palavra nasceu, sim, antes da lei, depois eu explico para vocês sobre isso, mas ela foi instituída como lei dentro da lei mosaica. Então, quando você fala eu tenho que dar dízimo, você está falando assim, eu tenho que obedecer à lei de Moisés. Quem é maior do que Moisés? Não é Jesus? Você tem que se submeter ao que Jesus colocou, e não o que Moisés colocou. Fique com Jesus. Moisés é passado. Jesus é maior do que Moisés. Ele disse isso para os fariseus. Está aqui quem é maior do que Moisés, está aqui quem é maior do que Abraão. Amém? Então, se você quiser ofertar na vida do teu irmão, você pode. Tem um pessoal aqui da live que eu falei do terreno da igreja que a gente está querendo comprar. Estamos pagando, estamos apertados financeiramente. Tem pessoas aqui que quis ofertar no terreno da igreja. O Espírito Santo tocou no coração dela e falou assim, profeta, eu quero abençoar o terreno da igreja. Eu falei, olha, se você quiser abençoar o terreno da igreja, vai lá no Instagram, tem um Pix lá no Instagram da igreja. Vai lá e oferta, mas você não é obrigado a fazer isso. Você faz se você quiser. Se Deus mobilizar você a ofertar. Amém? Nós não podemos colocar nada como obrigação. Tudo é feito pelo Espírito Santo. É Ele que direciona as pessoas. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Como manter as igrejas abertas sem dízimos e ofertas? Eu já falei aqui. Contribuições e ofertas voluntárias. Eu já falei isso aqui. 2 Coríntios capítulo 9. Leia a tua Bíblia. É só ler a Bíblia. Dízimo nunca foi e nunca será a base para manter a igreja. Isso não é bíblico. Me dá um versículo bíblico para isso. O que mantém a igreja são pessoas com um coração voluntário para Deus,
com o coração disposto a ajudar. Quando a igreja entende isso, ela supre a necessidade da igreja. Não são dízimos que vai colocar, manter a igreja. Tem muita igreja que coloca o dízimo, infelizmente, coloca o dízimo como obrigatoriedade, e tem um monte de irmãozinho que não tem condição nem de comprar um pão para comer, pagar suas dívidas, fica dando dinheiro para o pastor que ele não tem. Isso é errado. Pague tuas contas, querido, primeiro. Coloca a comida na tua mesa primeiro. O teu maior dízimo é você colocar e manter bem a tua família. Dá o melhor para o teu filho. Reserve um valor sim da tua renda para Deus, é importante. Ajude a casa do tesouro. Mas não coloque isso em primeiro lugar. É o teu coração que manda com Deus. Você não compra nada com Deus. Tem pessoas fazendo barganha com Deus, isso não existe. Isso não existe. Vocês não leem a Bíblia, por isso que vocês são enganados. Contribua por amor. Por amor. Não por obrigação. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte de mercenário da fé que está falando assim. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Se vocês roubarem a Deus, presta atenção. Vocês estão roubando a Deus os dízimos e as ofertas. Para quem que Malaquias está falando isso? Para o povo judeu que estava debaixo da lei, gente. É óbvio que o profeta estava falando de algo que estava desagradando a Deus. Mas não significa que é para a igreja. A igreja não estava ali. Isso é velha aliança. Não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. Pergunta para o teu pastor se ele quer ser salvo pela lei mosaica, obedecer 613 mandamentos. Ele não quer, né? Mas ele quer só um para manter a igreja, não é isso? Bom, eu estou ensinando. Quem quiser, tiver dúvida, vá na internet, pesquise e estude sobre esse tema. Outra coisa, muitos pastores estão usando esse texto para falar assim, vocês estão roubando a Deus. Aí vai lá e para Apocalipse fala que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Vocês, queridos, são pior que a igreja católica. Pior que a igreja católica. A igreja católica no passado vendia indulgências. Profeta, o que é isso? Eu nunca ouvi. Eles vendiam indulgências. Você quer entrar no céu? Quer ter um terreninho no céu? Então vem aqui e paga. É isso que vocês fazem. Qual que é a diferença do que está roubando a Deus no dízimo e o que está roubando lá em Apocalipse? Nenhuma. Ou seja, se você não der o dízimo, você não vai para o céu? Hipócrita, gente. Hipocrisia. Falta de conhecimento, falta de compreensão da palavra, falta de dedicação de leitura e de meditação na palavra. Ou de fato é mercenário e quer ganhar dinheiro em cima disso. Essa é a realidade. Vamos lá. A pergunta do Fábio. Profeta, se Deus é contra a imagem, por que em Êxodo 20 fala sobre criação de 2 querubins? Fábio, os querubins, eles simbolizavam a presença de Deus ali naquela arca. Os anjos de Deus ali, simbolizando a presença do Senhor. Deus nunca mandou ninguém adorar os querubins, se curvar diante dos querubins. Ali eram... eu vou tentar dizer para você dessa maneira para ficar bem entendido. Era um espelho do céu. Coloque na arca aquilo que acontece aqui no céu. Basicamente isso. Tá? Deus, ele era muito detalhista. Ele falava para os homens detalhar na madeira, com ouro, com prata, com cobre. Deus, ele é muito detalhista. E quando ele fez isso, era para o sumo sacerdote que estivesse ali dentro reconhecer e tivesse uma parcela da visão que tinha no reino dos céus. Por isso, os 2 querubins com as asas ali na arca da aliança. Deus nunca mandou adorar os querubins. Tudo bem? Era uma imagem, um espelho do que acontece no reino dos céus. Tudo bem? Minha avó caiu no golpe do terreno do céu aí, ó. É o que eu falo para vocês. É o que eu falo para vocês. Profeta, hoje eu não sou mais obreiro, eu perco minha salvação? Não. Você não perde sua salvação se você tiver temor em Deus. Mas se você tem um chamado para fazer, se Deus te chamou para fazer algo, faça. Tá bom? Enterrar o talento é pecado. Tá bom? Você tem que ser usado por Deus naquilo que Ele te chamou para fazer. Lembre-se da parábola dos talentos. Pegar e enterrar o teu talento. A Bíblia diz que o Senhor da terra chega e cobra aquela pessoa e se acha ali a falta de empenho, de serviço, de multiplicação daquele talento. A Bíblia diz que ele não entraria no reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, querido, é a Bíblia, tá bom? É a palavra de Deus. Então, aquele que colocou a mão no arado, não volte a olhar para trás. Colocou a mão no arado, querido? Então, coloca a mão no arado e siga em frente. Não volte a olhar para trás. Se a tua igreja não é uma igreja bacana, que está te alimentando espiritualmente, você não está se sentindo mais pertencente àquele lugar, procure um outro ministério, mas não fique sem congregar, tá bom? Congregue.
Hebreus capítulo 10. Pastor, as duas testemunhas que falam no capítulo 11 de Apocalipse, quem são? Elias e Enoque? Delma, sua pergunta é muito importante, uma pergunta escatológica, né? Mas eu acredito que é Moisés e Elias, tá bom? Por que eu acredito que é Moisés e Elias? Pelos sinais que eles fazem. Fogo saindo da boca, Elias fez fogo cair do céu, lá contra os 450 profetas de Baal. Depois, a outra testemunha tem o poder de transformar a água em sangue, Moisés fez isso no Egito. E também Elias e Moisés apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração. Então eu acredito que seja, olhando a Bíblia, olhando a palavra, tá bom? Seja Moisés e Elias, tudo bem? Mas nós não podemos afirmar que é eles porque a Bíblia não afirma. Olhando para a Bíblia, elas são as pessoas mais encaixadas nessas duas testemunhas. Tudo bem? Sim, a serpente Wagner, que Deus mandou levantar no deserto, simbolizava Cristo, tá bom? Simbolizava Jesus. Tudo que Deus fez no passado apontava para Cristo. Tanto que o próprio Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu serei levantado. Então, aquilo que Deus mandou o povo fazer, ele só usou a oportunidade para criar um ambiente cristocêntrico, tá bom? Apontar para Jesus. Ele não mandou ninguém adorar a serpente, mas olhar para a serpente. Não se curvar. Olhar para a serpente. É diferente, tá bom? Vamos lá. Queridos, meu Deus, já vai dar 2 horas de live. Amados, eu acho que vou finalizar a live aqui. Eu me empolguei um pouquinho aqui, já vai dar 2 horas de live, né? Glória a Deus. Eu vou parar um pouquinho por aqui, amado, porque hoje é feriado. Minha esposa tá lá embaixo me esperando pra gente fazer alguma coisa em família. E eu também tenho que dedicar um tempo pra família, amém? Glória a Deus. Então, bênção demais, essa live foi uma bênção. Eu creio que nós aprendemos muitas coisas aqui juntos, amém? Eu creio que vocês aqui aprendeu muita coisa nessa live, né? Nós falamos muito sobre o Espírito Santo e também falamos aqui sobre, respondendo algumas perguntas que tinha aí na cabeça de vocês, tá bom? Queridos, tudo que eu tô falando para vocês aqui, tudo, vai para a Bíblia, vai para a Bíblia, vai para a palavra. Tudo que eu estou falando para vocês. Mateus 23, 23, gente. Mateus 23, 23. Jesus está falando para judeus. Não use esse texto para a igreja. Amém? Leiam a Bíblia. Mateus 23 e Hebreus capítulo 7 não tem nada a ver para a obrigatoriedade do dízimo. Os judeus precisavam dar o dízimo. Jesus não ia cumprir a lei. Ele mesmo completou a lei. Mas quando ele completou a lei, ele faz uma nova lei, inaugura uma nova lei. Então não use Mateus 23 para colocar na tua igreja que Jesus mandou dar o dízimo. Gente, por favor, isso aqui é o nível mais raso de teologia que eu já vi na minha vida. Se o teu pastor usa esse texto, esse argumento, mande o teu pastor estudar teologia. Mande ele fazer uma faculdade, mande ele buscar um seminário, porque ele não sabe nada de Bíblia. Jesus está falando para judeus, não é para a igreja. Jesus nunca mandou os seus discípulos darem dízimos. O apóstolo Paulo nunca mandou os discípulos darem dízimos. Pedro nunca mandou dar dízimos. Isso não existe, gente. Não existe para a igreja dízimos. Aceite, pastorzinho que está aqui nessa live, com muito amor eu estou te falando isso. Aceite que dói menos. Ensine tua igreja a verdade. Ensine tua igreja a verdade. E ela irá contribuir por amor e não por obrigação. Por amor. Amém? Glória a Deus. É mais fácil aceitar a palavra, querido, do que ficar relutando contra ela. Aceite a palavra de Deus. Dói menos. Dói menos. Se tua igreja é uma igreja abençoada, cheia do Espírito Santo, quem mantém a tua igreja não é você, a tua igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Não é as pessoas. É o Espírito Santo. Aqui na igreja, Deus usa muitas pessoas, até aqui na minha live, pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo para contribuir na igreja, contribuir na casa do Senhor, para ajudar a gente a pagar o terreno, até porque esse terreno, gente, eu vou só concluir aqui, novamente, não pedindo nada para você, se você quiser contribuir, vá lá e contribua, pelo Instagram da igreja. Mas, esse terreno da igreja, a gente quer construir ali um local com dormitórios masculinos, dormitórios femininos, para vocês virem fazer caravana, a gente fazer retiros espirituais com vocês,
3 dias, sexta, sábado e domingo, pegando e repartindo dom com vocês, enchendo vocês de dons espirituais, enchendo vocês de batismo com o Espírito Santo, muita coisa boa, mas para isso precisamos construir, amém? Construir a igreja. Nós não temos hoje aqui na igreja condições de fazer isso. Então, se você quiser contribuir na igreja, ofertar um valor, querido, vai ser muito bem-vindo a tua oferta. Tudo bem? Mas isso é se você quiser, tá? Eu não estou pedindo nada aqui para vocês. Se vocês quiserem, tudo bem? Aqui, só pastor ganha 12 salários da igreja. Olha lá. Gente, ó, eu não gosto nem de falar disso, tá? Eu não gosto nem de falar disso. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Aonde já se viu um pastor ganhar 12 salários mínimos? Gente, vamos ser... Enfim. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Foi bênção essa live para vocês? Foi bênção? Deu para aprender muita coisa nessa live aqui, em nome de Jesus? Maravilha, então. Queridos, eu quero agradecer todo mundo aqui que está na live, que ficou aqui até o final. A gente está aqui com 200 e quase 300 pessoas online agora. Algumas pessoas saíram da live, mas que Deus possa abençoar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar o seu fim de semana, teu feriado aí, teu restinho de feriado, o teu sábado e o teu domingo. Lembrando, todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Às 9 da manhã e às 7 da noite. Então, amanhã, exclusivamente amanhã, nós não temos a live da noite, só a da manhã. Então, no sábado, nós não temos live da noite, somente a live da manhã. Então, se você quiser aprender mais da palavra, amanhã às 9 horas, ó, eu te encontro aqui para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. No domingo, nós não teremos a live da noite. Perdão. No domingo, nós não teremos a live da manhã. Amém? No sábado, somente a da manhã. E no domingo, somente a da noite. Amém? E a da noite no domingo é somente pelo Instagram da igreja. Tá? Então não vai ter live aqui na minha plataforma, somente pelo Instagram da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. A Êxodo Church. Tá bom? Glória a Deus. Bênção demais. O pessoal que fala sobre esse ponto aí, eu vou fazer uma live somente sobre dízimo com vocês, tudo bem? Formas de contribuição dentro da igreja. Venha com o teu caderno, venha com a tua Bíblia, vem com tudo, porque essa live vai ser exclusiva para esse tema. Você vai poder chegar para o teu pastor e apresentar para ele isso. Se ele não aceitar, sacuda os teus pés, para quem está entendendo aqui, sacuda os teus pés e saia de lá. Não tem o que fazer. Amém? Não tem o que fazer. Ou o teu pastor vive pela Bíblia, ou ele vive pelo que ele acha e o que ele pensa. Nós não somos direcionados pelo que pensamos ou o que achamos, mas pela Bíblia, a palavra de Deus. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Então, vamos orar. Você que está aqui na live, eu te recomendo, tem um botãozinho aí na tua tela escrito seguir. Siga para você não perder os próximos conteúdos. Depois não vai reclamar, ninguém me ensinou. Sim, você encontrou aqui um homem de Deus que está aqui te ensinando, falando a verdade para você, quebrando um monte de paradigma na tua cabeça que você aprendeu tudo errado. Então, por favor, se você puder, siga aqui na live, curta essa live, compartilhe essa live, para que você possa levar essa live para mais pessoas receber essa mensagem em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Glória a Deus, então. Vamos orar. Vamos orar. Eterno Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa live, por esse momento. Pai, ficamos aqui 2 horas, Pai. 2 horas. Mas, Senhor, vale a pena. Estamos aqui, Pai, com 300 pessoas online, Senhor. E o que é mais engraçado, Senhor, é que o Senhor usou somente 300 homens para vencer a batalha contra aqueles inimigos do povo de Israel na liderança de Gideão. Então, Senhor, eu creio que essas 300 almas que estão aqui vai ser muito usada para impactar esse mundo. Vai ser muito usado, Senhor, para impactar essa terra. A igreja que eles estão, aonde quer que eles estão, vão ser muito impactados pelo poder de Deus sobre a vida deles. Eu oro para que o Senhor venha abençoá-los, cuidar deles, Pai, enchê-los de conhecimento, sabedoria, que eles possam ler mais e meditar mais na Bíblia, para que eles possam crescer, Pai, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, nos move a mais a Tua presença, nós queremos mais de Ti, precisamos de Ti, necessitamos de Ti. E como nós aprendemos hoje em Salmos, capítulo 51, versículo 11, Pai,
Tudo pode acontecer em minha vida, mas não tire a tua presença e o teu Espírito de nós. Não retire de nós o teu precioso Espírito Santo. Esteja em nós, Senhor. Nos guie e nos direcione em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Que Deus abençoe sua vida. Uma noite abençoada para você e para a tua família. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, tua casa, teus negócios, teus projetos. Fique firme. Fique firme com Deus. Fique firme. Ele é a tua rocha. É a tua segurança. Amém? Glória a Deus. Um abraço, um beijo no teu coração e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço, amados. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.